orar juntos. Pai, nós te invocamos juntos, nós aqui, nesta sala, aqui em casa, e com os amigos que estão aqui em volta e nos cercam, e aqueles todos, em todos os cantos, onde chega essa imagem ou chega esse áudio de voz, de comunicação. Eu quero pedir que o teu Espírito use todas essas coisas e sopre com aquela graça extraordinária que enternece o coração, que internura, que ilumina o entendimento, que fixa a palavra em nós e que troca a nossa insensatez pela tua sabedoria e vence as crenças antigas com a fé, conforme o Evangelho, e quebra fortalezas muito estruturadas na mente da gente, colocando em seu lugar a liberdade de uma consciência que não cessa de crescer em Jesus e que tem fundamento, mas não tem teto. Por favor, derrama agora o teu Espírito sobre todos e permite que esse seja um encontro muito gostoso, muito especial. Em nome de Jesus. Amém. Hoje eu queria falar sobre realidade, porque uma das coisas mais chocantes e que crescem como fenômeno na nossa geração é o fato de que o mundo real está sendo séria, rápida e celeremente substituído pelo mundo da fantasia e pelo mundo da virtualidade. Esse meio que a gente usa aqui, por exemplo, para se fazer ouvir e ver, que é a internet, é maravilhoso. Mas como ele é fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, nele há bem e nele há mal. Ou seja, em cada conhecimento humano, essas duas dimensões estão sempre presentes, porque o nosso conhecimento natural é fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. De tal modo que a penetração nas dimensões subatômicas não só pode gerar energia e nos dar conhecimento do funcionamento do universo, mas a mesma viagem que descobre essa positividade é a que também discerne o poder letal, destruidor, da possibilidade de fabricação de uma bomba a partir dos mesmos elementos. Eu estou apenas ilustrando para afirmar que não existe nada que seja conhecimento humano que não possa ter e não carregue essas duas dimensões. Ou, em havendo intenção no coração do que é bom, existem vias de bondade sendo criadas, mas também existem vias de muita perversão. Então, esse elemento que a gente usa, que é extraordinário para gerar essa comunicação que está acontecendo agora, ele também em si traz um fator de natureza psicológica muito forte, que tem a ver com a virtualidade, que tem a ver com a possibilidade que o indivíduo troque uma carícia por um namoro virtual, ele troque o encontro físico de um beijo por um beijo de teclado, ele troque o encontro corpo a corpo de uma experiência de amor pela relação teclada que a gente não sabe se a pessoa do lado de lá está dizendo diz, meu amor, como você está? E o outro está aqui com o dedo no nariz limpando o salão, mas teclando dizendo estou que eu não aguento de desejo de você. É tudo uma grande falsificação. E eu não consigo entender como é que uma pessoa consegue, desculpe a palavra, eu sei que tem gente muito pudica no nosso meio ainda, mas eu não sei como é que um cara consegue ter tesão num teclado ali. Para mim é uma coisa assim, já meio adoecida. E eu sou de uma geração que o que não se pega não existe, vocês entenderam? Não existe. Está em algum lugar que não satisfaz o ser, porque não vem carregado dos elementos da totalidade do encontro. Então, falta de senso de realidade é uma coisa que caracteriza uma das
enfermidades psicológicas e existenciais da nossa geração. Cada vez mais você percebe que as pessoas estão vivendo em mundos muito paralelos, mundos que não têm correspondência com a realidade, e isso vai adoecendo a mente, adoece o coração, cria paranoias as mais diversas, produz um panteão imaginário, faz com que a fantasia, que tem o seu lugar sadio quando a dimensão dela é a própria, se exacerbe, se torne uma coisa hiperbolizada, aumentada e grandiosizada, de tal modo que aquilo que tem o seu lugar na dimensão da produção lúdica do ser acaba virando um único mundo existente para a pessoa, que é o mundo da inexistência real e um mergulho numa subjetividade que não encontra, de fato, conexão com a realidade. E, para mim, pouca gente, fora, é óbvio, o que Jesus disse e ensinou, mas pouca gente foi tão pé no chão, foi tão enraizado no mundo real como o apóstolo Tiago, e conforme ele mesmo descreve na sua epístola. Quem quiser dizer que Tiago é simples demais, pragmático demais, só menciona Jesus na introdução e algumas, praticamente não é uma figura que vem carregada daquela densidade cristocêntrica das afirmações de Paulo, mas o que ele diz é absolutamente real. É plantado, é calcado, é fincado, é enraizado na realidade. E conquanto a epístola inteira nos enseja essa viagem pelo mundo real, do pé no chão, das coisas que existem, aonde a gente fica livre das nossas próprias fantasias, transferências, projeções, criações, hologramas da nossa própria fabricação, e nos chama para o mundo da verdade real. Eu quero me concentrar, entretanto, não na epístola inteira, mas apenas no capítulo 1, e por isso eu queria que todo mundo que tem a Escritura, que tem a Bíblia em casa, abra aqui no Novo Testamento, na epístola de Tiago. Eu não farei a leitura inteira, eu vou lendo gradativamente à medida em que a gente for avançando, porque senão pode ficar muito longo. Mas, de fato, é no capítulo 1, do verso 1 até o verso 27, o texto do qual a gente vai se ocupar hoje à noite, enquanto isso vá pensando nas suas próprias questões. O que Tiago diz, e o que ele chama a gente, é para o mundo das factualidades e das realidades e nos tira dessa produção fantasiosa. Para Tiago, a sabedoria precisa ser prática e precisa se manifestar como alguma coisa que ganhe concreção aos nossos sentidos e aos dos outros. Para Tiago, a fé sem obras é morta. Portanto, fé virtual já nasceu inexistente. Se ela não produzir fruto, se ela não gerar alguma coisa, ela não existe. Para Tiago, amor ao próximo não tem nada a ver com testosterona fraterna, com capacidade de ficar só falando, mas para ele tem a ver com ver, enxergar, perceber o indivíduo na sua necessidade, sem discurso, sem questões, sem perguntas, conforme Jesus ensinou na parábola do bom samaritano. Então, em se percebendo tal pessoa, que se faça por ela o que se possa fazer, à semelhança do que João também ensina. Para Tiago, o mundo real é aquele constituído pelas coisas que Deus chama de reais, e não por aquelas que os homens chamam de importantes. Então, por isso ele disse, se alguém entra aí na sinagoga de vocês, e ele estava falando num contexto onde o público dele, que era eminentemente judaico em Jerusalém, e agora aqui ele escreve para o pessoal que está na dispersão, mas a maior parte do público é um público de judeus, portanto frequentavam também a sinagoga. Ele disse, se alguém entra aí na sinagoga ou no ajuntamento de vocês
e vem com uma roupa muito cheia de adereços e grifes e belezas e perfumes e tudo mais, e vocês diferenciam essa pessoa por esses elementos de estética e de percepção aparente e a privilegiam em detrimento de um outro que chegou na sua humildade, na sua pobreza, na sua simplicidade, na sua vida sem grife, e você diz para aquele que ostenta a estética das belezas e das coisas agradáveis e importantes do ponto de vista dos sentidos humanos, e diz, chega para cá, senta mais para cima, dá um lugar de honra só por causa da aparência, se está trabalhando contra o mundo real do ponto de vista de Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus não faz acepção de pessoas, toda acepção de pessoas que os homens fazem é um mergulho na fantasia. O que Deus não diz se eu digo que passa a ser, e Deus não diz eu estou criando fantasia, porque só é real o que Deus diz é. Acerca do que Deus não diz pode ter certeza, não existe para Deus como realidade, conquanto exista como construção da fantasia humana divorciada do significado de realidade conforme Deus. Então, isto posto, olha aqui para Tiago no capítulo 1, porque a convocação desse capítulo 1, a semelhança de toda epístola, é para a gente mergulhar no mundo real, onde a vida acontece com saúde. Do contrário, a gente cai na fantasiosidade, a gente cai numa existência que não existe, que é apenas produção projetada das fantasias da nossa interioridade. E ele chega e começa afirmando a seguinte tese. A tese de Tiago é o que nos chama para o mundo real, não é aquilo que nos gera conforto. O conforto, em geral, afofa a nossa fantasia. A ausência de dificuldades, em geral, é o que nos surta na fantasia. A vida que não experimenta o significado do contraditório, da dificuldade, da dor, da tribulação, da perda, da aflição que faz a gente rever o significado da nossa própria existência, a vida que é poupada disso, mergulha na fantasia total e absoluta. Por isso ele chega dizendo, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias privações. Ora, que alegria é essa de passar por várias privações? A menos que o cara seja um masoquista, para poder dizer, pô, que alegria, a privação, a provação está me atingindo, não existe um significado plausível para uma afirmação dessa, a menos que embutido nela haja a verdade desse significado, de que num mundo caído, toda e qualquer realidade de um conforto que se cronifique, que se torne permanente, e toda vida que é poupada dos embates e das contradições da realidade, acaba mergulhando na fantasiosidade, na irrealidade, acaba caindo numa existência virtual que não tem relação com o mundo real. E aí o indivíduo fica habitando um planeta inexistente. Essa é a razão pela qual você vê o seguinte: pessoas extremamente poupadas de tudo na vida, quando enfrentam uma dificuldade, às vezes quase desmoronam. E você vê algumas outras que passaram a vida inteira levando pau e cacete pesado mesmo, e lidando com as mesmas coisas que para aquele que foi poupado de tudo e que na vida dele aquilo parece que o mundo está acabando, para uma outra pessoa que não foi poupada, aquele é só mais um aspecto da realidade pela qual ele passa e continua.